Segue falando sobre hiperidrose, tem muitas perguntas aqui. O Dr. Rovani, que é cirurgião torácico, continua aqui comigo. Antes de responder as perguntas, até porque tem muita gente perguntando sobre cirurgia, vou direto perguntar para ele, então, como que é essa cirurgia aí para hiperidrose, doutor? Bom, desde o advento da vídeo, né, a cirurgia é feita por vídeo, são 4 incisões que a gente normalmente faz, de cerca de 1 centímetro cada uma, uma próxima da região abaixo da mama nas mulheres e ao redor do mamilo nos homens, e a outra incisão na axila e no outro lado a mesma coisa. 4 furinhos. 4 furinhos. Até porque, quando a gente fala em sistema nervoso autônomo, que é o objetivo da cirurgia, a gente está falando em estruturas bilaterais, né? Eu tenho a direita e tenho a esquerda, a mesma estrutura. Então, para combater o suor, eu tenho que fazer a cirurgia à direita, faz tudo do lado direito, termina, fecha, faz tudo do lado esquerdo de novo, tudo isso no mesmo tempo de anestesia. A cirurgia consiste, então, na entrada dentro da cavidade torácica, a gente contorna o pulmão e vai lá próximo da coluna, onde está passando o nervo, a cadeia do simpático, que é parte do sistema nervoso autônomo, e aí nós vamos identificar lá onde estão os gânglios, as partes do sistema nervoso simpático que mandam ramos para determinadas partes do corpo, principalmente a parte superior do tórax, que daí engloba axila, mãos e face, que é o objetivo da cirurgia, claro, especificamente para o caso de cada paciente. E isso pode ser indicado, se for o caso, para qualquer idade? Qualquer idade. E quanto tempo dura mais ou menos a cirurgia, ou depende muito? Em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Quando você falou dos dois lados, eu fiquei pensando, pode soar só de um lado? Pode ter hiperidrose de um lado só ou não? Acontece? São exceções, mas pode acontecer. Pode acontecer. Pode. Algumas pessoas perguntaram, mas deixa eu ir pela ordem aqui para não pular então. O Valmor de Xanxerê, Valmor da Costa, obrigada pela participação, ele está falando que ele tem problema de suar muito na cabeça, muito mesmo. Ele quer saber se pode ser hiperidrose, né? Como identificar, doutor? Bom, teria que, obviamente, fazer uma consulta, conversar com o médico para tentar identificar o que está acontecendo, mas pode sim ser hiperidrose. A hiperidrose crânio-facial, ela é um dos tipos de hiperidrose e a cirurgia pode sim ajudar nesse sentido. E é o rosto todo e a cabeça? Tem gente que sua mais no buço? Tem pessoas que é mais na face, tem pessoas que é couro cabeludo, tem pessoas que é ambos, tem várias formas. Tem uma coisa que tu falaste antes ali no outro bloco, que eu acho que é isso agora, que tem uma pergunta de uma telespectadora aqui. Boa tarde. Tenho suor excessivo nos pés e nas mãos. Dizem que tem uma cirurgia para fazer, que é retirada de uma glândula embaixo das axilas. Mas dizem que se fizer essa cirurgia, começa a suar em outro lugar. Isso é verdade? Obrigada pela pergunta, não se identificou, mas muito obrigada pela participação. A cirurgia para retirada da glândula também é uma forma de tratamento cirúrgico. Ela não tem a mesma eficácia do que a cirurgia que eu comentei há pouco, que é cortar aquele ramo do sistema nervoso simpático, mas também é uma forma de fazer a cirurgia. Mas respondendo à pergunta da telespectadora, sim, existe um risco de suor compensatório ou suor reflexo, como é referido na literatura médica. Como eu falei lá no início, o suor é uma forma de regular a temperatura interna do organismo. Quando eu bloqueio o suor da metade superior do tronco, é de se esperar que isso possa aumentar o suor em alguma outra área do organismo. Então, isso é o que a gente chama de suor compensatório. Se é um suor naquelas condições normais, na academia, num momento de muito calor, num ambiente muito fechado, isso é considerado um suor normal. O suor efetivamente compensatório ou reflexo é aquele suor sem causa aparente que ocorre em outras áreas depois da cirurgia, né? E isso acontece em mais ou menos metade dos pacientes operados. Dessa metade dos pacientes operados, a imensa maioria faz um suor que a gente considera de leve intensidade. Ou seja, vai sentir que a pele ficou um pouquinho mais úmida, por exemplo, na parte de baixo do abdômen ou das costas. São um dos lugares mais frequentes para o suor compensatório. Isso é a grande maioria dos pacientes. Moderada intensidade, chega até a molhar a roupa, mas não é tão intenso quanto era o suor original. E o suor, ou hiperidrose severa, compensatória severa, que é em torno de 0 a 5% dos casos, que aí sim, é onde os pacientes eventualmente arrependem de operar. Tem a questão psicológica que a gente não falou também, né? Sim. Porque tem até uma telespectadora aqui, a Ivete, do Vila Real. Ivete, obrigada pela participação. Ela fala que tem suor excessivo no rosto, na cabeça, e que muitas vezes evita sair de casa. Maquiagem, nem pensar.
Né? E eu tinha até anotado para a gente falar dessa questão psicológica, né? As pessoas que suam a mão, que precisam de uma reunião, é uma questão a ser vista também, né? Se está afetando a vida, né? Afeta e afeta bastante. O relato que a gente mais ouve no consultório depois da cirurgia é: a cirurgia mudou a minha vida. Porque a pessoa vivia ou com um paninho, ou com um papel, ou então evitava o contato com outras pessoas, eventualmente precisava mudar de trabalho, acabava ficando mais restrito a um convívio menor de pessoas, justamente por conta desse constrangimento social. Eu vou ler alguns depoimentos aqui, porque daqui a pouco vai aparecer... Tem vários, eu vou chegar até lá. Olá, boa tarde, sou Sonilde do Vila Real, suo bastante, só no rosto quando estou trabalhando. É bastante suor. Sonilde, obrigada pela participação com a gente aqui, a gente estava falando justamente sobre isso. Boa tarde. Eu tenho... aqui a Lúcia. Lúcia, obrigada pela participação. Ela fala: boa tarde, eu tenho um problema de não suar. Isso é um problema? Depende. Se isso está ocasionando algum problema, tem que ser investigado. Né? Mas é difícil, assim, classificar isso como um problema especificamente. Né? Teria que avaliar com calma. Tem que dar uma investigada. Exatamente. A Catiane Riva, e também tem umas outras perguntas aqui sobre esse mesmo tema aqui, a mesma pergunta. Ela quer saber se o suor excessivo nos pés também tem cirurgia. Catiane, obrigada pela participação. Sim. O suor excessivo nos pés, como eu comentei antes, é um dos tipos de hiperidrose. Não se sabe exatamente por quê. Em metade, aproximadamente, a estatística fica entre 50% e 60% dos pacientes operados para o suor de mão, axila e, eventualmente, face, respondem o pé também. Mas não se sabe exatamente por quê. Porque, em tese, a parte do sistema nervoso autônomo que controlaria o suor dos pés, ela está no abdômen. Para esse suor especificamente, existe uma cirurgia por via abdominal. Mas essa cirurgia por via abdominal, ela tem um risco um pouco maior do que a cirurgia por via torácica. Ela tem um resultado não tão bom quanto o do suor das extremidades superiores. E se o paciente já fez a cirurgia para o suor das extremidades inferiores e for também fazer a cirurgia para os pés, ela tem um risco ainda maior do suor compensatório, principalmente suor compensatório mais intenso. É tudo muito avaliado, né? A Jéssica, inclusive, está falando que está assistindo, que está vendo para fazer a cirurgia, que ela tem muito suor nas mãos e nos pés. E ela já perguntou também um pouquinho do suor compensatório que a gente acabou de falar aqui. Jéssica, obrigada pela participação. Vamos ver mais aqui. Um abraço para o Dr. Rovani, me operei com ele, além de médico, é um ser humano incrível. Não se identificou, né? Mas é um paciente, o Dr. Rovani, aqui participando com a gente. Obrigada pela audiência. Oi, tudo bom? Sou Isa. Vamos ver o que a Isa fala. Meu esposo transpira muito mesmo parado. É um suor que gruda muito. Queria saber se tem algo para evitar isso. Obrigada. Isa, obrigada pela participação. Então, é o que a gente estava falando aqui desde o começo, né, doutor Rovani? Tem muita gente participando aqui, mas mais ou menos as mesmas perguntas, né? As pessoas estão... Minha filha sofria muito com epiridrose, fez a cirurgia e ficou muito bem, né? Não sofreu mais. Olha, deixa eu ver quem que é aqui. É bem aquilo que a gente falou da questão psicológica, né, e social. Nem precisou andar com lenço junto. Se soubesse que iria ficar tão bem, teria feito antes. A Laídes participando com a gente. A Laídes, muito obrigada pela participação. Doutor Orvani, muito obrigada por ter vindo, pelas suas explicações, né? Quando tiver outro assunto aí de relevante que a gente possa ajudar o nosso público, como a gente tem ajudado aqui, volte outras vezes. Muito obrigado. Agradeço pelas perguntas, poder esclarecer. E é sempre um prazer poder participar. Tá certo. Obrigado. Até a próxima. Gente, para quem está em casa, eu agradeço a audiência, agradeço a participação, né? Cheio de recadinhos aqui, o pessoal elogiando o programa também, daí a gente acaba não lendo para poder dar vez para as pessoas que estão participando, estão com dúvidas também. Se você tem dúvida, não ouviu o começo do Ver Mais ou não assistiu, vai lá no nosso Facebook, que é Ver Mais Oeste. A entrevista está lá, já você pode rever a entrevista, o Dr. Rovani está falando desde o começo do programa. E se tem dúvida, participe com a gente também aqui pelo WhatsApp e o nosso Instagram, Ver Mais Oeste SC. A todos uma excelente tarde, o Ver Mais volta amanhã. Sexta-feira tem mais entretenimento.